falando em período, esse primeiro período, né, começa a partir da colonização com os textos de informação, né, vai aparecer aí o padre Antônio Vieira, Anchieta, o padre Antônio Vieira, Gregório de Matos Guerra, sobre quem nós vamos nos deter bastante, e poucos autores de grande expressão, né? Hoje, como era o começo de tudo, depois no arcadismo vai aparecer mais coisas, mas a literatura brasileira realmente vai ter os seus primeiros arroubos de inventividade plenamente original, em grupo, né? Não isolado como o Gregório, a partir do romantismo. O romantismo vai ser outro momento, mas a gente, nessa disciplina, não vai estudar romantismo, ela acaba no arcadismo. Mas quem sabe a gente se vê para discutir romantismo mais adiante. Bom, nesse momento a gente vai passar então, que é o objetivo da aula de hoje, a gente começar a conhecer um pouco desses textos de informação. Eu vou ler para vocês algumas coisas pequenas, depois vou selecionar alguns outros trechos um pouco maiores em livros que eu vou apresentar para vocês. Bom, como eu falei, a situação da literatura nesse período era essa. A situação do país, desse país nascente era justamente essa exploração vegetal, a produção de cana-de-açúcar, que rendeu muito dinheiro para a Europa e dilapidou muito o Brasil. Depois vem a questão do ouro, das pedras preciosas, que foram também, fizeram parte do grande movimento de transformação que foi a independência do Brasil, que fez a independência, mas ainda continuou independente por muito tempo, embora tenha sido um momento muito importante, né? Então essa era a situação desse país nascente enquanto surgiam esses primeiros registros. Bom, esses textos de informação foram sempre escritos por pessoas que por aqui passavam, né? Então, algumas das obras, uma que inevitavelmente a gente vai ler um trecho, vou conseguir lá na íntegra para vocês, textos de origem portuguesa que merecem destaque: a Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel, referindo o descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do aborígene, né? Essa carta é famosíssima. O Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador, o de Martim Afonso de Souza, em 1530. Olha só. O Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero Magalhães Gândavo. O Gândavo, a gente vai falar um pouco sobre ele, muito interessante, ele é um desses escritores importantes, mais importantes desse período, né? O Gândavo. Não confundir com Gôngora, que é outro cara, um poeta. A narrativa epistolar e os tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim, certamente em 1583. Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, que a gente deve ler. Eu tenho esse livro, na próxima aula eu vou trazer para vocês verem, e a gente deve ler uns trechos muito legais. Esse livro, Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, ele é considerado a obra mais importante desse período. Dentre esses textos de informação, o Tratado Descritivo do Brasil é o que mais vai guardar informações ricas, descritivas, sobre a Bahia, mas sobre a Amazônia também. E aí a gente vai focar um pouco também na Amazônia.
sobre os indígenas, sobre as tribos, sobre as etnias, sobre coisas que aconteciam naquele período, 1500, 1550, e que não tinha registro, ninguém estava registrando. Então ele registrou muita coisa, vale muito a pena, e a gente vai ler muita coisa desse tratado. Aí tem também os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão. Não se preocupem que no material que eu vou paulatinamente repassando para vocês a cada aula, ou antes de cada aula, vocês vão ter muito desse material. É importante dizer que a produção literária do Barroco, que a gente já começou a pensar aqui, né? Os textos de informação, depois o Barroco, essa produção, arcadismo, romantismo, toda essa produção pode ser acessada, grande parte dela, praticamente tudo, pode ser acessada num site que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, vou colocar bem aqui, num site que é domínio público. Vocês acessem domínio público no Google, escrevam domínio público no Google, dá Enter. E aí, clica no ícone de domínio público e lá você vai poder acessar, você vai escrever o nome, por exemplo, não sei se vocês vão achar, mas provavelmente vão achar, Gabriel Soares de Souza, ou Tratado Descritivo do Brasil. Clique em buscar. Provavelmente vocês vão ter trechos ou completo, de graça, disponível para fazer download. Por quê? Porque uma obra de literatura, depois de 100 anos que ela foi gestada, foi publicada, o autor não tem mais direito sobre o domínio, não tem mais domínio sobre os direitos dessa obra, de maneira que ela se torna pública, é um bem da humanidade. Então, a literatura de informação, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o simbolismo, o parnasianismo, tudo isso já faz mais de 100 anos, né? Bem mais de 100 anos. Então, o que há disponível está em domínio público, então vocês vão poder acessar. Eu vou dizer para vocês, eu quero que vocês procurem o livro tal, do poeta tal, no domínio público. Vocês vão lá, acham e baixam. Então, não vai ter problema nenhum. É grátis, free, como se diz. Tá? Então, você não se preocupe em relação a isso. Os materiais, eu vou sempre dizer onde conseguir ou enviar algumas coisas para vocês. Pouco a pouco, tá bom? Aí eu falei a outra obra importante. As Cartas dos Missionários Jesuítas, a gente vai falar muito sobre isso, escritas nos dois primeiros séculos de catequese. O diálogo sobre a conversão dos gentios, de Padre Manuel da Nóbrega. Gentios eram como os índios eram chamados pelos portugueses. A História do Brasil, de Frei Vicente de Salvador. Bom, aí ele listou aqui várias obras, né? Como eu disse, muitas delas estão disponíveis no domínio público. Vamos falar um pouquinho sobre a Carta de Caminha. A Carta de Caminha, a famosa Carta de Caminha, descrevendo com as primeiras impressões sobre o Brasil. O que para a nossa história significou uma autêntica certidão de nascimento, a Carta de Caminha a Dom Manuel, em Portugal, dando notícia da terra achada, insere-se em um gênero copiosamente representado durante o século XV em Portugal e Espanha, a literatura de viagem. Quer dizer, ele não apenas contou o que ele viu aqui no Brasil, que estava se tornando Brasil, né? O que ele viu aqui nesse lugar. Ele contou como um viajante que vai passando, vai tendo impressões, vai narrando da maneira mais bonita possível. E o que é contar algo da maneira mais bonita possível? É tentar fazer literatura, né? Então aí começava essa tentativa, começava de fato essa produção, né, literária, embora fosse texto de informação, né, baseado no real, tentando fazer o real, mas são as primeiras
Vou beber um pouquinho da minha água. São as primeiras, então, páginas da nossa história literária. Então, na carta de Caminha tem um trecho assim. Descrevendo os índios. Vamos lá. A feição deles é serem pardos, maneiras de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Aí a postura solene do Cabral mais adiante. O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Então toda a pompa trazida da civilização portuguesa para receber o indígena que estava muito à vontade pelado. Atenuando a impressão de selvageria que certas descrições poderiam dar, aí vamos ver o que a carta diz. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias, monteses que lhes faz o ar melhor, pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão fremosos que não pode mais ser. E a conclusão de Caminha é edificante, segundo Alfredo Bose. De ponta a ponta é toda a praia, descrevendo. Muito chã e muito fremosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata. Aí se revela, se mostra, como em vários outros trechos que nós vamos ler, o real objetivo, né, que era dilapidar, explorar e saquear. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Moinho. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então aí Caminha vai prenunciar, né, o esforço que aconteceu logo depois e que deu certo de aculturação desses indígenas, que eram os gentios, então, que eram os pagãos, e que então precisavam do Deus. Tinham seus deuses, mas para o colonizador esses índios precisavam do Deus europeu, do Deus da igreja. E aí então vai começar um massacre cultural, né? Que todo mundo sabe o que aconteceu.